O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, CPMO, decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária, taxa MIM, de 14,25% para 13,50%. Esta decisão é sustentada pela contínua consolidação das perspectivas de inflação em um dígito no médio prazo, num contexto em que a avaliação dos riscos e incertezas associados às projeções mantém-se favorável. A presente sessão do CPMO foi precedida pela reunião do Comitê de Estabilidade e Inclusão Financeira do Banco de Moçambique, que avaliou a evolução dos indicadores de inclusão financeira, igualmente refletida neste comunicado, e concluiu que os níveis de inclusão financeira no nosso país aumentaram de forma significativa. As perspectivas de inflação mantêm-se em um dígito no médio prazo. Em agosto de 2024, a inflação anual continuou com a tendência de desaceleração ao fixar-se em 2,8% após 3% em julho. A mesma tendência foi observada na inflação subjacente, que, como temos vindo a referir, que exclui as frutas e vegetais e bens com preços administrados. A manutenção das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo reflete essencialmente a estabilidade do metical e o impacto das medidas tomadas pelo CPMO. No médio prazo, perspectiva-se um crescimento econômico moderado. No segundo trimestre de 2024, estima-se que, excluindo o gás natural liquefeito, o crescimento do produto interno bruto situou-se em 3,6%, após 2,3% no trimestre anterior, e antevê-se que se mantenha modesto até finais de 2024. Quando incluído o gás natural liquefeito, o produto interno bruto apresenta um crescimento de 4,5%, após 3,2% para o mesmo período. Perspectiva-se assim que no médio prazo, que a atividade econômica cresça de forma moderada, apesar da prevalência de incertezas quanto aos impactos dos choques climáticos na produção agrícola e nas infraestruturas diversas. Os níveis de inclusão financeira cresceram significativamente devido à introdução de novas tecnologias e à modernização das infraestruturas de pagamento. De dezembro de 2022 a junho de 2024, a percentagem da população adulta com acesso aos serviços financeiros digitais passou de 68,5% para 94,5%. É um período muito curto, como podem imaginar. Este crescimento decorre, entre outros, do início da interoperabilidade, para recordar essa comunicação das plataformas dos bancos, das instituições de moeda eletrônica, dos microbancos, que hoje podem se comunicar de um sistema ou de uma forma multilateral. Então, isso foi um fator fundamental
na expansão e no crescimento da inclusão financeira no nosso país. As reservas internacionais mantêm-se em níveis confortáveis. Isso é muito importante, temos vindo a dizer. As reservas internacionais brutas continuam a crescer e situam-se a níveis suficientes para cobrir mais de 5 meses de importações de bens e serviços. Maior tranquilidade para o nosso sistema. As taxas de juros do mercado monetário, outras boas notícias, continuam a reduzir. A taxa de juros de referência para o crédito, bem conhecem, a famosa prime rate, continua também a reduzir-se em linha com as decisões de política monetária. O mesmo comportamento observa-se nas taxas de juros que os bancos praticam com os seus clientes. Adicionalmente, registrou-se um aumento modesto do crédito à economia, que por um período manteve uma posição estável. São sinais positivos. A pressão sobre o endividamento público interno mantém-se elevada. O endividamento público interno, excluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, situa-se em 402,7 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 90,3 mil milhões de meticais em relação a dezembro de 2023. A avaliação dos riscos e incertezas associados às projeções da inflação mantém-se favorável. São boas notícias. Por um período, andávamos muito preocupados com essa avaliação de risco. Destacam-se como possíveis fatores de contenção da inflação no médio prazo a estabilidade do metical e dos preços das mercadorias no mercado internacional, bem conhecido em inglês, os preços das commodities, desde o preço do petróleo, o preço dos alimentos e tudo o resto. Preço do gás natural e outras coisas. O CPMO continuará com o processo de normalização da taxa mínima no médio prazo. Se recordam que anunciamos este processo em janeiro, no início do ano. Este processo vai continuar. O ritmo e a magnitude continuarão a depender das perspectivas de inflação, bem como da avaliação dos riscos e incerteza subjacente às projeções do médio prazo. A próxima reunião do CPMO, ordinária do CPMO, está marcada para o dia 27 de novembro de 2024. Segue-se então a sessão de perguntas e respostas. Como já é habitual, faremos 3 rondas, com um máximo de 4 perguntas em cada ronda. E aqui realço que as perguntas devem circunscrever-se às decisões que foram tomadas pelo Comitê de Política Monetária do Banco, assim como sobre os dados de inclusão financeira aqui anunciados. Por favor, peço então que se identifique pelo nome e órgão de comunicação que representa, e assim está aberta a primeira sessão de perguntas e respostas. Podemos começar, por favor? Gostava de perceber como é que o mercado está a reagir. Nós verificamos uma redução de 17,25% da taxa mínima, hoje para 13,50. Gostava de saber como é que o mercado está a reagir a esta redução. A nossa sociedade, empresas, famílias, direi também Estado, é um elemento estrutural da nossa economia. Altos níveis de endividamento. Tem consciência disso? As reduções destas taxas jogam um papel
positivo nos bolsos, nas disponibilidades das empresas, no rating e disponibilidade das famílias e empresas e também do Estado. O dinheiro custa menos, é mais barato. Com dinheiro mais barato, maior disponibilidade, maior capacidade de contrair linhas de crédito, maior financiamento à economia. Então são boas coisas, são boas notícias. E vê-se, o que estávamos a dizer, vamos ver no comunicado, dissemos que as taxas mínimo têm vindo a cair, a transmissão, nós chamamos de mecanismo de transmissão de política monetária. Primeiro impacto, prime rate, que é para os clientes de alto rating. Ela caiu, está a cair em linha com a taxa mínima. E não paramos ali. Quando observamos as taxas de juros que os bancos aplicam aos seus clientes, também tem estado a cair desde o mês de janeiro. E gradualmente isso começa a se refletir também no crédito. Mas mesmo não sendo isso, só o fato de que o endividamento vai cair, porque não esqueçam que estas linhas de crédito que andamos a tomar como empresas, como família, como Estado, de uma certa maneira estão indexadas com vários níveis de flexibilidade flexibilidade e rigidez, a taxa mínima. Ela é um elemento fundamental para isso. Então, isso ajuda, é certamente um elemento positivo, é bem-vindo. Não vou esconder, houve momentos que tivemos que apertar por razões de inflação. A inflação está a responder. Você recorda que alguém que no início, em janeiro, fez-me a seguinte pergunta. Diz, olha, quem garante que vocês agora estão a anunciar que no médio prazo estão a iniciar esse ciclo de redução de taxa em direção a uma taxa de 1 dígito, recordam-se? E alguém disse, mas vocês fizeram a avaliação de riscos, será que depois vão parar quando as coisas se complicam? Será que mesmo tem entendimento dessa conjuntura doméstica e internacional para permitir fazer essa caminhada com responsabilidade? Recordam-se isso? Eu respondi, pois, sim, ainda fizemos a nossa avaliação, fizemos a avaliação da nossa economia, fatores internos, fizemos a avaliação de possíveis fatores de risco internacionais, que hoje, evidentemente, favoráveis. Já na época, entendíamos que tinha chegado o momento de começar essa caminhada. É importante fazer essa caminhada com responsabilidade, porque se fazemos populismo, baixar as taxas de juros de qualquer momento, em qualquer momento, quando as condições não são apropriadas, vocês imaginam o que é que isso pode causar, não só no mercado monetário, mas também no mercado cambial, em termos de taxa de câmbio, em termos das nossas reservas, e muitas coisas na economia. Então, são boas notícias, quanto a essa pergunta. Parece que nos últimos 5 anos há uma tendência de se aproveitarem desta questão de inclusão financeira para se criarem serviços ilegais financeiros, né? Principalmente no âmbito digital. Então, queria saber o que o banco tem estado a fazer, o que está a fazer para fiscalizar e evitar que estas coisas continuem a acontecer e a crescer. Estas transações financeiras, essa falsificação de plataformas de transações, essa é parte do sistema. Existe, mesmo antes da inclusão financeira. Existe em quase todos os países do mundo, é bom refletir isso. Você encontra nos Estados Unidos, encontra na Europa, encontra. Então, compete ao regulador, mas não sozinho, porque estamos a falar de atividades criminosas, de uma certa maneira, que ameaçam a integridade do sistema financeiro. Então, envolve trabalhar com a polícia, trabalhar com a procuradoria, trabalhar com os tribunais, e não só, trabalhar com os bancos também, porque é lá onde as coisas acontecem, através dos bancos e através do sistema. Então, essa colaboração
entre todas essas instituições que eu mencionei, é fundamental para termos um combate efetivo contra este tipo de criminalidade que ameaça a integridade do nosso sistema. Constantemente temos estado a verificar as pessoas ou os empresários ou pessoas singulares a reclamar ou a queixar-se da falta de divisas no mercado. Gostava de perceber o que estará a acontecer. Sei que da outra vez já tentou esclarecer, a dizer que não é um caso genérico, é de algumas instituições bancárias, mas gostava de ter algo mais. As reservas continuam a aumentar. Isso é uma boa notícia. A nossa capacidade de responder, a nossa solvência com o resto do mundo, em termos de pagar serviços, pagar produtos, importar produtos, sobretudo, que uma parte tem a ver com a reserva, está. Mas a pergunta sua está mais a ver, mas e por que há essa escassez? Eu já disse muito, mas eu posso agregar mais. No agregado, é mesmo aquilo que eu disse nas últimas 2 ou 3 sessões. O que está a acontecer neste mercado é que há uma certa forma de segmentação no mercado. Alguns bancos têm maior disponibilidade de divisas que outros. Os que têm maior conforto a lidar com os seus clientes, e os que não têm mais dificuldades a lidar e a escassez. O que é que se passa? E muitas vezes aqueles que não têm, o cliente vai, já disse muitas vezes, é bom ter contas com vários bancos no sistema, porque quando um não pode responder da mesma maneira, ou porque o seu negócio não é o tipo de negócio que a instituição quer promover, não quer dizer que não haja outra instituição. Mas no agregado as coisas não mudaram, mas reconheço que do ponto de vista da distribuição do fundo cambial entre as várias instituições, a situação não é necessariamente equilibrada. Agora, a pergunta que vocês podem fazer, o que é que esses bancos que têm problema podem fazer? Há muita coisa, é preciso tomar a iniciativa. Uma parte é tentar ver se conseguem divisa das instituições que têm excedente de divisas, mas podem fazer mais. E algumas instituições estão a fazer, temos acompanhado, algumas instituições vão buscar linhas de crédito. Se tem clientes, se tem negócios que querem promover e sentem que a disponibilidade de divisas que têm não são suficientes para alavancar esse negócio, e muitos dos nossos bancos são bancos internacionais, nada lhes impede de buscar linhas de crédito internacionais. E alguns bancos estão a fazer isso. Nós já vimos isso. E vejo, e não só no país, vocês veem todos os bancos no mundo inteiro fazem isso. Se não tem, busca localmente, através das outras instituições, se não vai buscar lá fora. Agora, não podem esperar que o Banco de Moçambique tem que usar o seu fundo de reserva para alimentar o fundo cambial. O sistema não pode ser dessa maneira. O fundo cambial é gestão da banca, porque senão a receita de exportações, de serviços, também teria que vir ao Banco Central nesse caso. E aí voltaríamos ao modelo antigo do Banco Central, que é gestor do fundo cambial, é gestor também do fundo de reserva. Acho que não é isso, não é o passo que nós queremos seguir. As reservas obrigatórias. Sim. Numa conferência anterior eu não consegui vir cá. Eu ouvi o governador a falar muito disso, mas infelizmente a minha pergunta não foi respondida naquela fala. Então, Sim. A minha pergunta é, por que os bancos reclamam que as reservas são sufocantes? As reservas são? Sufocantes. Tem que deixar muito dinheiro com o banco. Acho que eu também não gostaria de deixar muito dinheiro com o banco lá sem poder mexer. Então, que condições o banco precisa para reduzir as reservas? Eu ouvi naquela fala que disse que não, são políticas, são decisões, mas haveria consenso de que é melhor o dinheiro estar com o dono do que estar com o banco. Nós dissemos que o Banco de Moçambique tem uma missão plasmada na lei orgânica, que é a estabilidade de preços, estabilidade da nossa moeda.
Esta é a missão fundamental do Banco de Moçambique. Então, temos instrumentos. Os instrumentos que nós usamos para garantir essa estabilidade desse poder de compra, desse poder da nossa moeda, tem a ver com a liquidez também. Temos liquidez que nós chamamos estrutural, que pode ser excedentária ou pode ser deficitária. Eu disse na última conferência, neste momento, com o aumento das reservas obrigatórias, que chama sufocante, não, mas não é isso que nós chamamos, que foi necessário, foi para assegurar que esse excedente de liquidez estrutural na nossa economia era reduzido a zero. Isso é muito importante, porque é uma liquidez excedentária, uma liquidez pervasiva, uma liquidez nociva em termos de objetivos da nossa economia. E quando temos excesso de liquidez estrutural como esta, não há taxa de mimo nenhuma que vai regular essa liquidez. É muito importante entender isso. Então, temos que ter uma situação inicial de equilíbrio. Uma vez que a liquidez estrutural está equilibrada, aí sim, já começamos a usar a taxa mínima para estimular maior liquidez, maior crédito, ou desestimular quando aumentamos essa taxa mínima. É quando nós muitas vezes dizemos a taxa de juro perdeu a sua potência. Já ouviram esse termo? A política monetária não tem dentes, e muitas vezes não tem dente, porque tem liquidez excessiva na economia, que não há nível nenhum de taxa de juros, que vai permitir que essa transmissão das medidas que nós tomamos possa se refletir em preços, em estabilidade. Esse é que é o assunto. Não sei se estou a responder à pergunta. Então, é preciso ter essa liquidez sempre controlada. E esses níveis não foram escolhidos de qualquer maneira. É por isso que me perguntam, mas quando é que vão baixar? Eu não sei. Porque depende da evolução da liquidez. Neste momento, essa liquidez está equilibrada. Se eu vou reduzir, vou criar problemas. E se vou aumentar, vou criar problemas. Posso, com tranquilidade, como comitê de política, usar a taxa mínima para fazer o resto. Para que a política monetária tenha potência. Esse é que é o assunto. Está claro agora, já que está cá hoje? Ótimo! Vamos bater palmas para si. Recebeu aula gratuita agora, né? Muito bem. Vamos mudar. Ok. Acho que não vamos mais fazer perguntas de reservas ou obrigações. Porque, sabe, muitas são encomendas. Os bancos estão sufocando, não tem nada sufocante. Estão a ganhar muito dinheiro, lucros grandes, tudo isso. Não é? Você vê os balanços dos bancos. Querem liquidez excessiva, que pode ser bom até para os bancos. Sabe por quê? Mas não quer dizer, nós estamos preocupados o que é que essa liquidez excessiva, que problema nos cria. Não é só pensar o que é importante para o bolso dos bancos. Não é o nosso papel. Você pode dizer, não, os bancos estão lá, continuem a lamentar-se. It's ok. Não é isso que vai mudar a nossa postura. A nossa postura vai mudar quando chegarmos à conclusão que sim, há necessidade de maior relaxamento, porque temos uma liquidez estrutural deficitária. Então temos que usar esse instrumento, de novo, para equilibrar essa liquidez, que não é o caso neste momento. Muito bem. Considerando que a literacia financeira dos cidadãos moçambicanos é muito reduzida, existe alguma ação proativa que o banco está a promover para reduzir esses níveis de
de burlas. Nós vemos muita gente que diz que meteu o dinheiro lá porque disse que se pegar empréstimo agora pode pagar uma semana ou depois pode fazer poupanças. Isso é uma coisa que veio com o mundo digital, na verdade. Então, existe alguma ação proativa que o Banco de Moçambique esteja a fazer para ajudar a combater isso? Sendo que o crime sempre há de estar lá. Então, a minha questão é essa mesmo, se há alguma ação e se também, associado a isso, suspeita que isso tenha que ver com o grande problema do contexto financeiro moçambicano, que é o branqueamento de capitais de financiamento ao terrorismo. Muito obrigado. Tá. Burlas temos cá, burlas existem em todo o mundo, a diferentes níveis. Mesmo lá onde eu passei a minha vida adulta, nos Estados Unidos, burlas toda hora. Posso dizer isso? Toda hora. Você se distrai, são cada vez mais sofisticadas, talvez mais sofisticadas do que o nosso país. A literacia financeira ajuda, mas não é tudo. São sofisticadas, a habilidade desses. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu cresci, as maiores burlas são com os velhinhos. Vocês sabem disso? As pessoas idosas são as mais vulneráveis de burlas. São que perdem muito das suas poupanças. Estão em casa, limitados, mas têm decisões sobre as suas poupanças. Mas isto não é só trabalho do Banco de Moçambique. É tudo aquilo que eu disse antes. É da polícia, da procuradoria, é do Cernic, é dos tribunais, é dos bancos. Todos é da sociedade, todos temos responsabilidade, cada um de nós. Diz uma coisa, quando começam a dizer que você entrega-me o seu dinheiro, vai duplicar o seu rendimento em um mês. E você acredita. O que vamos fazer? Nós podemos lá fazer literacia, não sei o quê, mas você está convencido que, não, chegou a minha oportunidade de ser rico. E os que estão a cometer crimes sabem disso. Vão exatamente a lidar com aquelas pessoas que veem que têm apetite a fazer parte desse esquema. Quando você os corta, eles não perdem tempo consigo. Quando você começa a acreditar, olham para si e dizem, então vamos conversar. E depois amanhã chora, não sei o quê, fui burlado, não sei o quê, Estás a ver? É muito complicado essas coisas de burlas. Não é só literacia financeira. Os bancos tendem a introduzir o chip nos cartões, onde pode-se efetuar pagamentos sem precisar de códigos. O que está-se a fazer para que esta situação não acabe resultando em situações de burlas? Porque o próprio cartão às vezes pode ser extraviado, às vezes pode não ser o próprio dono que está a usar. Então, o que está a ser feito no sentido de garantir que não ocorram essas situações de calote? Porque o próprio usuário nem sequer é consultado se quer ou não introduzir este sistema, como é que é, no seu cartão. Compete aos bancos dar segurança aos fundos que estão sob a custódia dos bancos. E tem que ir atrás dos bancos. Se alguma razão os seus fundos foram extraviados, porque ou o cartão, ou a plataforma, ou porque foi retido, a primeira ponto de entrada da sua reclamação é o banco. Se depois de tentar com o seu banco, e o banco não está a responder, já compete a nós. Tem que ir ao regulador. É essa unidade que faz isso. E compete, e se necessário, nós até sancionamos as instituições quando não fazem o trabalho nessa área de proteção ao consumidor. Porque nós queremos é que os bancos cumpram as suas obrigações. Nós demos licença para os bancos fazerem intermediação dos fundos depositados, e isso requer muita responsabilidade. Então, quando os bancos não cumprem na proteção das suas obrigações em proteger o consumidor, aí, quando são coisas sérias, nós tomamos medidas. Sancionamos também. Isso não tem sido feito com regularidade até. Banco de Moçambique, por um metical estável e um sistema financeiro sólido e inclusivo.